Você sabia que 9 em cada 10 brasileiros não podem ser candidatos nas eleições? Essa é a consequência direta das nossas regras eleitorais. Porque para ser candidato hoje, o cidadão é obrigado a ser filiado a um partido político. É um monopólio. Como bons liberais, a gente não gosta de monopólio. O STF vai debater esse assunto hoje na audiência pública e nós estaremos presentes logo mais em Brasília. E já vamos adiantar um pouco desse debate para você agora. Eu sou Mano Ferreira, esse é o Livres Notícia desta segunda-feira, 9 de dezembro, de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Você se sente representado pelos partidos políticos no Brasil? A maioria dos brasileiros não se sente. A cada 10 brasileiros, 9 não possuem filiação partidária. Mesmo assim, os partidos têm um monopólio de representação, ou seja, para ser candidato, qualquer cidadão é obrigado a se filiar a algum partido. Aqui vale uma explicação. No Livres, a gente não vê os partidos como vilões, né? Isso não existe. O mundo não é dividido entre bem contra o mal. Esse tipo de lógica é coisa de historinha para criança. E política é coisa de adulto, de quem é responsável pela própria vida e capaz de fazer escolhas. Numa democracia, os partidos políticos têm papel fundamental. Eles são a ponte que deve ligar o povo às instituições do Estado. Em teoria, um partido político deve ser capaz de agregar setores expressivos da sociedade que compartilham uma visão de mundo sobre como o Estado deve ser organizado e que também defendem o avanço de uma agenda comum de propostas para mudanças concretas nas políticas públicas. O problema é que, na prática, o sistema partidário brasileiro é muito disfuncional, por uma série de motivos que merecem a nossa atenção. Pense no que o Estado poderia fazer de pior em termos de intervenção em qualquer área. No caso dos partidos, eles fazem tudo. As regras são muito ruins. Primeiro, tem uma barreira de entrada gigantesca, ou seja, é muito difícil para um cidadão comum criar um partido. Geralmente, esse tipo de missão só é conseguida por gente muito rica ou por grupos muito poderosos que já tenham previamente uma estrutura muito espalhada pelo país, como é o caso de sindicatos e de igrejas. Com essa barreira de entrada, o Estado blinda, protege os partidos de competição e o dinamismo fica ameaçado, porque novos atores não podem entrar e acaba protegendo quem já está dentro do sistema. Além disso, o poder dos partidos é muito concentrado. Na prática, todo partido político no Brasil tem um dono. Ele negocia apoios, distribui dinheiro, libera ou barra candidaturas. Isso mata a vida orgânica de qualquer organização política. E na maioria das vezes, só tem espaço nos partidos quem rezar a cartilha do dono, quem atender aos interesses dele. E isso com muito dinheiro público em jogo. A gente está falando de fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de TV em rede nacional, tudo pago com o nosso dinheiro. E tudo isso sem nenhum tipo de democracia, simplesmente com a disposição da vontade do dono de cada partido. Isso gera um incentivo muito perverso. Na semana passada, a gente viu, por exemplo, o cúmulo do absurdo. O Congresso literalmente tirou 500 milhões de reais da saúde para dar para os partidos políticos. Isso mesmo, o dinheiro que devia salvar vidas sendo retirado para dar privilégio e concentrar ainda mais poder em meia dúzia de caciques. Em resumo, os partidos no Brasil têm dono, monopólio de lançamento de candidaturas e acesso a uma farra com dinheiro público. Nesse contexto, uma mudança importante pode aumentar o dinamismo do nosso sistema político. A gente está falando da liberação das candidaturas independentes. Existe uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a liberação desse tipo de candidatura. Ela é iniciativa do advogado Rodrigo Mesomo, que é um importante ativista da causa das candidaturas independentes, muito conhecido no ecossistema liberal. A gente conversou com o Mesomo e vamos ouvir agora. Mesomo, por que você resolveu entrar com essa ação no STF? Olá, você do Livres, meu nome é Rodrigo Mesomo e é uma satisfação estar me dirigindo a vocês todos. Eu sou o autor da ação que pede no Supremo Tribunal Federal a liberação das candidaturas independentes no Brasil. Nesta segunda-feira, dia 9 de dezembro, o Supremo Tribunal Federal fará uma audiência pública para debater isso.
É extremamente importante que você, que defende a liberdade, que entende que a liberdade individual é um bem valiosíssimo, preste atenção a estes debates, se intere sobre esta discussão. Trata-se da maior luta liberal que podemos ter no Brasil contemporâneo. Há uma porque é a alforria de 210 milhões de brasileiros em face de 30 e poucos partidos que hoje detêm um odiento monopólio, na medida em que não se pode ter acesso à vida pública senão por intermédio de uma obrigatória filiação partidária. Isso agride a dignidade da pessoa humana, isso agride a cidadania, isso agride o pluralismo político, isso agride uma cláusula pétrea constitucional que diz que ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado, bem como isso agride o Pacto de São José da Costa Rica, tratado internacional que o Brasil assinou e internalizou em sua ordem jurídica em 1992 e até hoje não respeita. Além disso, a proibição dos independentes, a cassação da cidadania daqueles que não querem se filiar, representa uma agressão à lógica, porque aquele que pode o mais, pode o menos. Em outras palavras, se alguém pode exercer o mandato, inclusive de presidente da República, sem estar filiado, por que alguém não pode se candidatar a vereador numa pequena cidade do interior do Brasil? Aquele que exerce o mandato, exerce o mais. Aquele que apenas tenta, aquele que apenas disputa, está pleiteando o menos. Então é uma questão de lógica jurídica que tenhamos o reconhecimento disso no Brasil. Além disso, 9 entre 10 países do mundo permitem as candidaturas independentes. O Brasil é um dos poucos países que não aceita, que não permite que o seu cidadão vá ao processo eleitoral sem filiação. Nós estamos juntos de países com pouquíssima tradição liberal, com pouquíssima tradição de respeito à liberdade individual, de pouquíssima tradição democrática. Acompanhe essa interessante audiência pública e pressione o Supremo Tribunal Federal a conceder a alforria a todos nós. Nós não somos escravos dos partidos políticos. Nós não somos servos das oligarquias partidárias. Um forte abraço. Mesomo, muito obrigado. Antes do julgamento da ação, o ministro Luiz Roberto Barroso quer que o STF debata o tema com a sociedade brasileira e, por isso, ele convocou uma audiência pública para debater o assunto. Vai ser hoje em Brasília. O Livres foi convidado pelo ministro, nós agradecemos muito e estaremos presentes nessa discussão. Lá estaremos representados pelo nosso associado Gabriel Azevedo, que é advogado, vereador em Belo Horizonte e atualmente sem filiação partidária. Gabriel, qual é a importância das candidaturas independentes no Brasil? Muita gente me pergunta, como é que alguém pode defender uma candidatura avulsa se política não é uma coisa que se faz sozinho? E eu concordo plenamente. Não dá para se fazer política de um jeito solitário. Do mesmo jeito que numa democracia de fato, os partidos políticos não podem ser a única maneira de se exercer a política. Afinal de contas, a gente parar para refletir de fato como estão os partidos no Brasil, muitos deles não atuam de maneira coletiva. Em primeiro lugar, não tem coerência interna. Em segundo lugar, geralmente tem um dono e, portanto, são autocráticos. Em terceiro lugar, impedem profundamente a renovação porque não permitem muitas pessoas que não se alinham com o comando e com a autocracia se candidatar. Por outro lado, existem movimentos locais, municipais, estaduais, até nacionais, que não são autocráticos, são muito democráticos. Em segundo lugar, defendem uma causa ou defendem causas muito mais claras do que um partido e, além disso, possuem um ambiente democrático, não é? Agora, se mais de 90% dos países do planeta podem contar com candidaturas independentes, por que não o Brasil? Estados Unidos, França, Inglaterra, todas essas democracias permitem candidaturas sem partido. E é isso que a gente vai debater lá no STF.
A questão surgiu porque um candidato a prefeito do Rio de Janeiro tentou ingressar na disputa sem uma filiação partidária. Não permitiram, ele recorreu ao TRE, depois ao TSE e, por fim, ao STF. O ministro Barroso é o relator, ele quer ouvir várias partes. E, bom, na segunda-feira, cerca de 30 pessoas vão expor as suas opiniões contra e a favor. O imbróglio se dá porque o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica e isso pode criar, portanto, um conflito constitucional entre normas. Entre o artigo 14 da Constituição, que exige a filiação, e a ideia que o pacto propõe de que qualquer pessoa pode ser candidata. Se vocês refletirem bem e imaginarem que a democracia não é o regime da maioria, mas o regime de qualquer um, a gente chega à conclusão que nós estamos com um problema no Brasil. Menos de 10% dos brasileiros são filiados e o fundo partidário que foi criado irriga menos de 1% das candidaturas. Com 99% das pessoas fora do jogo, a gente não tem uma democracia sólida e forte. Vamos mudar isso, vamos ser livres. Muito obrigado, Gabriel. O Livres vai estar muito bem representado hoje e, como o Gabriel adiantou, as candidaturas independentes podem, na verdade, ajudar a fortalecer os partidos políticos. Como bons liberais, a gente sabe que não existe nada melhor do que a livre concorrência para incentivar o aumento da qualidade dos serviços. Isso também vale para os partidos. As regras atuais acabam com todo incentivo para que os partidos cumpram bem a sua missão, que seria representar o povo, estar em contato direto com ele, fazendo a interlocução entre a população e as instituições do Estado. Se ela já tem todas as condições de sobrevivência garantidas pelo Estado, independente da qualidade do trabalho que façam, o que é que move os partidos? A única coisa é a conquista do poder nas estruturas do Estado. E aí vale dizer, querer o poder nas estruturas do Estado não é uma coisa do demônio, a gente não está demonizando isso. É uma necessidade prática de quem quer implementar políticas públicas e ver suas ideias na prática. Mas quando isso acontece sem agregar setores importantes da sociedade, estando descolado da necessidade da população, sem proximidade com o povo no dia a dia, aí a gente tem um grande problema. E o resultado não é só essa crise de representatividade, que parece uma coisa abstrata, não é uma questão de sentimento, de sentir pertencente de algo. O resultado concreto é a posição do Brasil no último lugar do ranking, que mede o retorno de imposto para o bem-estar da sociedade nos 30 países com a maior carga tributária do mundo em relação ao PIB. Esse índice é elaborado pelo IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Ele relaciona o IDH dos países com o nível de carga tributária em relação ao PIB. O Brasil está na 30ª posição, em último lugar, atrás de Uruguai e Argentina. Nossa carga tributária é muito alta, nós somos o 15º país que cobra mais impostos no mundo inteiro. E vale lembrar que, mesmo assim, o Estado brasileiro não consegue fechar suas contas, né? A gente tem um déficit. Ao mesmo tempo, o nosso índice de desenvolvimento humano é péssimo. A gente fica na posição número 73 no mundo, no IDH. E isso a gente sente na pele, na ponta, quando tenta ter acesso a um serviço público. Na prática, o Estado brasileiro é muito grande, mas serve aos seus próprios senhores e não ao povo brasileiro. Uma questão importante que surge então é: qual seria a forma correta de mudar isso? A gente fez essa pergunta para Irapuan Santana, nosso consultor jurídico. Ô Ira, essa questão não devia estar sendo debatida no Congresso? Por que o STF está discutindo isso? Fala galera do Livres, fala mano. Então, mano, a gente pode resumir aí essa pergunta a uma resposta muito simples. O Supremo ele vai falar a respeito disso porque ele foi provocado, né? Na verdade, existe aí um recurso extraordinário que foi proposto por duas pessoas que tentaram se candidatar à Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí, como foi indeferido pela Justiça Eleitoral, eles falaram o seguinte, que, na verdade, o Pacto de São José da Costa Rica, ele fala que não pode haver obstáculos à elegibilidade das pessoas e fala também que a Constituição não proíbe, né, a candidatura avulsa.
Então, com esses dois argumentos aí é que eles estão colocando, estão questionando a possibilidade de fazer a candidatura avulsa. Então é por isso, mas com certeza que seria o melhor lugar para discussão o Congresso. Mas como a gente sabe, existem os diálogos institucionais em que com certeza essas audiências públicas vão ajudar aí também algumas discussões no Congresso aparecerem. É isso, um abraço. Obrigado, Ira. A gente vai continuar acompanhando essa questão. Daqui a pouco, Gabriel Azevedo vai estar no STF e a gente vai acompanhar com a transmissão ao vivo aqui no canal a partir das 9 horas. Para não perder nada, se inscreva, ative o sininho e não perca as nossas notificações. Na semana passada, o nosso vereador associado Mazinho dos Anjos, do PSD do Espírito Santo, membro da Bancada da Liberdade, lançou a sua pré-candidatura à Prefeitura de Vitória. A gente vai ver agora um trechinho do evento de lançamento. Esse mandato, essa oportunidade que vocês me deram, tem sido uma experiência maravilhosa para mim. Fui nascido e criado aqui em Vitória, são 38 anos de Vitória. Morei lá em Barra República, Walter Guedes, perto da sua casa. Morei em Santa Lúcia, morei em Santa Helena, Praia do Canto e hoje moro em da Penha. Mas foi como vereador de Vitória que eu tive a oportunidade de conhecer os 80 bairros da cidade, as 9 regionais, as belezas e os problemas da cidade, a zona nobre e a zona pobre. Pude fazer, Cezinha, reunião em condomínio na Praia do Canto. Mas pude fazer também reunião na laje de casa, lá em Nova Palestina. Não sei se o Júlio está aí. Tive a oportunidade de subir morro e descer morro. Tive a oportunidade de entrar em centenas de equipamentos públicos que atendem milhares de pessoas nessa cidade. E principalmente, ouvir essas pessoas. Ouvir o que essas pessoas pensam para a cidade e o que elas estão passando. Eu estava uma vez fazendo uma fiscalização na escola Isaura Matos, ali em Andorinhas, aqui bem perto. Andorinhas que foi 800 metros daqui, ali depois da ponta da passagem, ficar à direita antes de entrar para a Jardim da Penha. Eu visitei a escola toda com a diretora, fiscalizei a escola toda. No final, eu estava na quadra, a diretora me mostrando uma parte da escola onde as crianças não podiam fazer educação física quando chovia ou quando fazia muito sol, porque são várias crianças, então a quadra coberta não dava conta das atividades físicas. Quando veio uma menininha da idade da Catarina, da Isabel, falar comigo: tio, tia, o senhor compra uma bala? Aí eu não entendi bem, ela estava vendendo uma bala na escola, criança de 7 anos, 6 anos. Aí a diretora virou: filha, criança não pode trabalhar, a criança está na escola para estudar. Guarda a balinha que no final a gente vai conversar, eu vou te ajudar. Ela saiu sem entender muito bem, voltou na mochila, pegou o kitzinho da bala e falou: tio, é R$1. Aí a tia falou: não pode vender. Ela falou assim: não, eu quero ser igual a minha mãe quando eu crescer. Aí saiu sem vender, porque a diretora não permitiu. Eu perguntei: como assim, ela quer ser igual a mãe dela? Não, porque a mãe dela vende bala no sinal. Eles moram no barraco, ali aqui do lado. Ela tem mais uma irmãzinha mais nova. O barraco é alugado. Ela tem que ganhar pelo menos uns R$500 para pagar o aluguel daquele barraco no sinal vendendo bala. Não tem comida em casa, não tem um saco de arroz. Elas ganham Bolsa Família, R$60 por cada filho. R$120, pessoal. R$120. Aquelas duas crianças passam fome, elas só se alimentam na escola. E quando elas saem de férias, elas não têm onde comer. E a mãe não tem onde deixar os filhos. A mãe vai para o sinal, não pode levar, porque senão o Conselho Tutelar leva as crianças, né, trabalhando no sinal. Deixa em casa, o Conselho Tutelar não pode, porque abandona. Pessoal, a 800 metros da nossa casa, a gente passando fome. Eu tenho vergonha de falar que eu moro em Vitoríssima. Nós moramos numa cidade linda, maravilhosa, mas nós temos muitos problemas. Nós estamos gente passando fome a 200 metros da nossa casa. Esse é o tipo de problema que a pré-candidatura de Mazinho dos Anjos quer resolver. O Livres tem muito orgulho de ter Mazinho em nossa bancada da liberdade e nós estamos todos empenhados para ajudar a construir soluções liberais para os problemas das cidades brasileiras, inclusive em Vitória. Esse é só o começo
de uma bela caminhada para levar liberdade à capital do Espírito Santo. Mazinho, muito boa sorte nesse desafio e conte conosco do Livres para lhe ajudar a ir cada vez mais longe. Agora, a gente vai ver um pouco do trabalho que, assim como o Mazinho faz em Vitória, outras lideranças associadas do Livres fazem em todo o Brasil. É o Giro Livre. Esse projeto é revolucionário. Esse projeto pode mudar de maneira muito rápida e muito eficaz o combate à corrupção em Minas Gerais. Ele permite, através de uma lógica de sistema de incentivos, que cada cidadão inserido na administração pública se torne um fiscal da probidade, da honestidade e da boa-fé nas relações que envolvem dinheiro público. Ele faz com que, para a pessoa que tem conhecimento de um ilícito, não fique o medo da represália ou não fique o medo do transtorno que isso vai gerar, com depoimentos para a justiça, com nome em processo, eventualmente até tendo que responder a pressões internas. Isso fica para a pessoa que tem contato com o ilícito o desejo de colaborar com o Estado para que esse ilícito cesse, para que o desperdício de dinheiro público acabe, porque essa pessoa terá o estímulo de uma recompensa ao final do processo. Nós, liberais, acreditamos muito que os incentivos importam. E aqui, esse projeto aloca os incentivos no combate à corrupção. Aloca os incentivos em que cada cidadão seja parte desse sistema de fiscalização e de honestidade. Da maneira atual, como é hoje o nosso ordenamento jurídico, o incentivo existente é para o silêncio. O incentivo existente é para que a pessoa evite o transtorno e evite o risco de se expor diante da denúncia de um fato criminoso. Senhor deputado, dos melhores projetos que eu tive a honra de relatar. Eu gostaria de me apresentar para os filiados do Ceará e pedir para que vocês entrem em contato conosco para que a gente possa fazer do Ceará um estado mais forte, mais livre, mais próspero. Então, vamos começar falando sobre renovação, né? Sobre a necessidade de renovação política. 8 em cada 10 brasileiros hoje não se sentem representados pela nossa atual classe política, né? Então, a gente vive um problema de crise de representatividade muito grande no país. E a maioria de nós também pensa que os políticos enriquecem ilicitamente. E a política, ela não nasceu para isso, né? A política, ela nasceu para cuidar das pessoas que moram na cidade. E como eu sempre gostei de política, não exatamente da política partidária, eleitoral, por exemplo, o amazoniano saiu do PDT um dia desse, eu nem sabia, né? Vim descobrir essa semana. Então, a gente perde as atualizações, essa parte, né? mais eleitoral, assim, eu nunca me interessei muito. Mas entender em como a política impacta positivamente na vida das pessoas, eu sempre me importei. E é por isso que a gente está precisando tanto de renovação, né? A gente precisa que as pessoas voltem a acreditar na política. Esse foi o Livres Notícia desta segunda-feira. Como você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 8 da manhã, aqui em youtube.com/livres e também nos agregadores de podcast, você fica por dentro dos principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. E daqui a pouco a gente vai estar de volta aqui ao vivo, a partir das 9 horas, em youtube.com/livres, transmitindo a audiência pública no STF sobre as candidaturas independentes. Vamos estar representados lá pelo Gabriel Azevedo e vamos acompanhar e comentar tudo aqui, direto do escritório do Livres em São Paulo. Então, até daqui a pouco, obrigado e até mais.